tarde a todos e todas. Meu meio de comunicação, minha atividade é o audiovisual, é o cinema, é a minha forma de expressão, né? Me sinto muito honrada de estar aqui dividindo essa mesa com os professores Nilson Fraga, com o professor Delmir. Muito obrigada pela mediação também, André. Obrigada à presença de todos vocês, obrigada à equipe técnica, obrigada à nossa intérprete de Libras, né? E parabenizar aqui o Congresso, a cidade de Salto Veloso, o Departamento Cultural por essa iniciativa, que com certeza é um marco histórico para toda a região, né? Como eu falei para a Célia, é um ato de coragem, né? Incrível. Quando eu falo da contribuição, essa fala sobre a contribuição, o lugar do cinema, eu não falo só de mim, né? E especificamente também, quando eu falo da cultura cabocla da região do Contestado, eu gostaria de começar falando que o cinema não é uma atividade que se faz sozinho, né? Não é o cinema que eu, Márcia, faço, né? O cinema é uma atividade coletiva, que envolve uma equipe, que envolve debate, discussão, muitas mentes, muitas pessoas, muitas mãos, né? Então, ele é um resultado desse processo, né? Esse processo coletivo. E acho que podemos passar, Guilherme. Gostaria de chamar a atenção, antes de falar especificamente sobre o impacto que hoje a gente percebe que o resultado dos filmes que a gente fez aqui na região vieram fortalecer, dar visibilidade para a região do Contestado. Acho que eu deveria falar um pouquinho para a gente pensar, refletir sobre dessa potência do cinema e do audiovisual, né? O cinema, além do entretenimento, como ferramenta de impacto social, como provocação para a transformação social, né? O que faz o cinema, né? São as emoções que impactam em reflexão. Podemos passar, Guilherme. Eu costumo dizer que o cinema tem assim essa característica do rio, né? Que o rio passa e a água nunca é igual, né? As pessoas, quando estão em contato com o cinema, com o audiovisual, o tanto que ele vai impactar, a pessoa sai do filme e ele sai junto com a pessoa. Alguma coisa... Ou então o filme não é bom, né? Que isso também acontece. Mas a gente pode refletir também o quanto que o cinema foi importante, por exemplo, para que hoje as pessoas pudessem discutir e falar em relação às guerras, em relação ao Holocausto, em relação à Primeira e à Segunda Guerra, o quanto que o cinema norte-americano, que é uma referência, obviamente, pela quantidade de produção deles, quanto que ele impacta para a gente, para a nossa sociedade, para inclusive nós, enquanto latino-americanos, né? E o quanto que o nosso cinema brasileiro conseguiu construir ali nas brechas possíveis, né, dentro dos nossos mecanismos do audiovisual, que foi uma conquista também de uma classe organizada, o quanto que a gente conseguiu chegar, né, uma vitória, que a gente consiga colocar um filme num festival internacional, a visibilidade que dá, né? Existe uma cultura, além dessa cultura hegemônica, né, norte-americana, europeia, né? E aqui a gente chega... Eu vou falar um pouco dessa potência do documentário, né, que às vezes as pessoas ainda colocam o documentário como algo menor, né, como algo pequeno, né, mas o documentário enquanto cinema também. Muitas pessoas confundem o documentário com o jornalismo. O jornalismo tem aquela função da informação, né? Dos dados, da objetividade. Por mais que a gente saiba que não existe nenhuma leitura que seja a verdade, né? Que tudo tem um processo de construção, né? Tudo tem uma subjetividade, né? Mas o documentário, ele está como no cinema, ele trabalha com as mesmas narrativas do cinema de ficção, da história inventada. Ele trabalha com as emoções, ele usa as emoções para que a gente reflita, para que a gente entenda o filme daquela maneira e de que cada um entenda do seu lugar. Ele não entrega para você o princípio, o meio e o fim como uma verdade única, né? Eu estou colocando, não. Ele coloca como um olhar, um sentimento, um ponto de vista e com essa intenção da reflexão. Então, pensando nisso, eu, como realizadora audiovisual, na época eu já estava morando há alguns anos aqui em Santa Catarina, eu estou há 20 anos aqui, eu comecei a viajar aqui realizando outros projetos pela Plural Filmes, saindo do litoral,
e começou a me chamar, fizemos um trabalho num assentamento em Abelardo Luz, no oeste do estado, o primeiro grande assentamento do MST aqui no oeste de Santa Catarina, e me chamou muito a atenção, conversando com os assentados e pessoas de acampamentos que ainda estavam em processo de acampamento em regiões vizinhas, me chamou muito a atenção como tinham pessoas que vinham da região do Contestado e pessoas que se diziam caboclas. E o senhor é o quê? E as pessoas se diziam, eu sou caboclo do Irani, eu sou caboclo de Fraiburgo. E existia uma legião de pessoas sem terra, né, ocupando terras no oeste, em Abelardo Luz, ou assentadas já, que vieram de um processo de resistência na terra e de ocupação de territórios, né. Aquilo já começou a me chamar a atenção, me chamava muita atenção quando eu cruzava o Vale do Contestado. Eu conversava com meus colegas do audiovisual, e as pessoas diziam, mas, Márcia, tem muitos filmes sobre o Contestado. E eu me sentia muitos, né? Acho que a gente pode mudar, Guilherme. Eu conhecia, os filmes que eu conhecia sobre a Guerra do Contestado, eram os filmes A Guerra dos Pelados ainda não, o Restos Mortais ainda não tinha sido lançado, era especialmente A Guerra dos Pelados, que é um filme de 1971, e do Silvio Bach, e o filme do Rogério de Ganzella, que é um curta, na verdade, o Irani, né, que foi filmado no Irani. Que é uma representação, a filmagem de uma representação como se fosse um espetáculo, né? E, na verdade, eu continuava não entendendo a Guerra do Contestado, vendo tanto a Guerra dos Pelados quanto o Irani, e muito menos entendendo o caboclo, né? Na verdade, eu entendia, especialmente com a Guerra dos Pelados, uma representação do caboclo ainda como sendo aquilo que comentamos aqui, do caboclo como sendo aquele personagem um pouco uma figura, um fanático, né? Uma pessoa ignorante que pegava a espada e ia brigar contra a ferrovia, contra o trem, né? Aquela cena muito marcante dentro do filme, e aquilo despontou a vontade, né? Da gente focar nesse tema por entender, e cada vez que eu estudava, eu falava, meu Deus, mas a gente não tem uma cinematografia, por que o estado de Santa Catarina, e o Paraná também, né? Paraná eu até compreendo um pouco, mas como é que Santa Catarina ainda não fez nada, não se debruçou sobre esse tema? E aí surgiu o Terra Cabocla, que foi o nosso primeiro filme. Ele foi filmado em 2013, 2014, e podemos mudar, Guilherme. E foi bem, acredito que até hoje, passados 10 anos, eu ainda continuo recebendo relatos de muitos professores que utilizam o filme em sala de aula. Ele ganhou um prêmio para a sua realização no edital de cinema do Estado, para fazer um curta-metragem. A gente fez um filme de 80 minutos, e esse filme ele teve uma relevância também. Ele participou do Festival de Cinema do Rio. Ele foi exibido no Rio de Janeiro, num debate com o professor Tarcísio, que é um professor da rede pública do Colégio Pedro II, um colégio federal do Rio de Janeiro, professor de História, que tinha feito, não me lembro se é o mestrado ou o doutorado dele, do Tarcísio, que ele fez sobre o Contestado, não tenho certeza. Então, ele foi debatido, o Contestado foi debatido na Zona Sul do Rio de Janeiro, em Ipanema. Era um tema que ninguém conhecia também. Foi debatido em São Paulo. Mas o mais interessante que eu acho do filme foi que ele foi levado para praticamente todas as cidades aqui da região do Contestado. A estreia dele foi no Timbó Grande, numa escola. O professor Nilson Fraga estava lá. Tivemos um jantar caboclo, inclusive. Praticamente toda a cidade estava, muitos jovens, muitas crianças. E aí saiu uma reportagem na Folha de São Paulo. Podemos mudar, Guilherme? Sobre o filme também. Essa daqui, Longa Mostra, Massacre de Caboclos. Isso é no tempo que ainda era a Folha Ilustrada impressa. E muito interessante, né? Porque a questão de trabalhar o protagonismo caboclo, que é de colocar os caboclos, a proposta do filme era colocar a população cabocla, mostrar resistência cultural na região e colocar eles para falarem junto com outros professores, pesquisadores, acadêmicos, né? Da forma de tentar dar uma igualdade de falas, né?
Mas a gente manteve o protagonismo também nas exibições. Assim, a gente pensou em fazer esse circuito sem nenhum recurso adicional, né, por nossos meios, de fazer essa circulação pela região do Contestado. Então, a gente foi uma reportagem grande na Folha de São Paulo, no Caderno da Ilustrada, e estreia Escola Estadual Machado, não me lembro qual que era o nome, lá no Timbó Grande. Depois nós exibimos no Shopping Iguatemi, em Florianópolis, que também era um desejo. A gente também quer chegar no cinema, a gente quer levar... o protagonismo também tem que estar nos melhores espaços, assim, num cinema de shopping center, com uma boa projeção, um bom som. E, superando todas as expectativas, a sala lotou, assim, faltou ingresso para todo mundo, né? Podemos mudar? Durante a gente, quando a gente estava fazendo o Terra Cabocla, a questão do monge, né, que o professor Delmi falou aqui, do São João Maria, ele estava sempre com a gente, né? Não tem como a gente falar da Guerra do Contestado e não falar de São João Maria, né? E daí surgiu o desejo, né, a vontade de fazer um filme sobre o monge, né, que mostrasse que ele de fato existiu, né? E como a gente tinha já uma pesquisa do professor Alexandre sobre o primeiro monge, o João Maria de Agostini, né, foi o doutorado dele, que virou livro também, ele funcionou como base para a gente transformar meio que numa saga em volta do percurso, né, de São João Maria, né? E a estreia foi lá na UNSIC, lá em Florianópolis. Essa é a Dona Zanir, ela é personagem tanto no Terra Cabocla quanto no Maravilha do Século, né? Moradora do assentamento Contestado, na região do Taquarussu. Ela foi homenageada, né? Aqui a gente expôs alguns livros sobre São João Maria, aquele livro Encantado no Meio do Povo, da professora Tânia Welter, que está aqui. A Tânia está aqui? Não. Bom, podemos seguir. E aqui é o Para Não Esquecer a Guerra, que é um filme que foi construído assim por muitas e muitas mãos, né? Foi resultado... temos alguns dos protagonistas desse filme aqui, são os alunos da Escola 30 de Outubro, Lebon Regis, levantem, professora Ellen... É um filme que é baseado numa peça teatral que foi criada e desenvolvida pelos alunos, junto com professores da Escola 30 de Outubro. É uma escola de um assentamento rural, lá de Lebon Regis, um assentamento do MST. E nós filmamos numa igreja em Antinha, que já está no município de Timbó Grande, né? Município próximo, né? Na zona rural. E foi assim uma ação conjunta, assim, para que foi logo depois da pandemia. Eu me lembro que todo mundo teve que fazer testes de Covid, e a gente teve o apoio da Associação Cultural Coração do Contestado, da prefeitura, né? E é um filme que ganhou, foi vencedor do Festival de Cinema Infantil do Rio de Janeiro, e que, em primeira mão para vocês, ele estreia em julho no Canal Futura e depois no Globoplay. Podemos seguir? E o Luta da Erva foi o nosso último filme que aborda, sim, a questão do contestado, porque quando a gente fala da erva mate, a gente fala aqui desse território também. A gente fala desse território quando a gente fala de toda a ocupação, né, da região oeste do estado de Santa Catarina, depois dos projetos de colonização que vieram com a Guerra do Contestado. E foi um trabalho que eu já gostaria de ter feito até antes, né? A partir quando estava fazendo Terra Cabocla, que eu tive acesso ao livro da professora Arlene Henke, que me impactou muito. E também pensei por que ninguém nunca fez um filme sobre isso, sobre esse trabalho incrível de pesquisa. Então, digamos assim, a professora Arlene, ela fez essa pesquisa no final da década de 80, né? Então, acabou que a minha pesquisa de campo, ela trouxe um outro olhar sobre aquela pesquisa inicial que a professora Arlene me deu. Então, eu estou meio que devolvendo uma atualização da pesquisa dela, porque quando ela fez as mulheres
não trabalhavam no extrativismo da erva mate como elas trabalham hoje. Era uma atividade muito mais dos homens. As mulheres iam para cozinhar para os maridos e ficar com a família, né? Então, o filme ele traz um olhar novo sobre o extrativismo da erva mate aqui no oeste do estado, e também traz uma questão da invisibilidade, da ancestralidade guarani, né? Tenta devolver isso para os guarani, né? Essa apropriação que nós, não indígenas, fizemos da erva mate. Podemos mudar? Bom, e o que eu gostaria de deixar claro é que, na verdade, todo esse desejo de falar sobre a população cabocla, que é uma população muito invisível aqui no estado, muito invisível no Brasil. O Brasil, quando pensa Santa Catarina, pensa num estado de alemães, poloneses, né, italianos, e até japoneses, né? Tivemos hoje, mas não pensa que aqui existe uma população brasileira, né, anterior a essa colonização, né, essa vinda dos imigrantes para cá, e que, na verdade, isso tudo é um desejo de que de que seja um incentivo, né, para que esses jovens da 30, que os jovens da 25 de Maio, que é outra escola rural de Fraiburgo, né, para que jovens daqui de Salto Veloso, jovens de toda a região, jovens de todo o estado, né, jovens do contestado, se sintam assim empoderados para também. Hoje em dia a gente tem os meios tão mais acessíveis de realização de filmes, né? A gente tem muito mais possibilidades do que quando eu era jovem, de acessar recursos também, né? Então, que todo mundo se sinta potente para contar as suas histórias, né? Porque todo mundo cada um de vocês tem uma história muito forte para contar, e dos seus familiares também. Obrigada, gente. Obrigado, Ana Márcia. E agora passamos então a